Neste momento, começa a audiência pública que discute a transferência de controle acionário de empresas públicas e controladas ou subsidiárias. Ou seja, isso tudo faz parte do processo de privatização proposto pelo governo federal e contestado por várias entidades. A audiência é conduzida pelo relator da ação direta de inconstitucionalidade que trata do tema, ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ouvi-lo. Funcionário de empresas públicas, empresas de economia mista e subsidiárias ao setor privado ou ao capital estrangeiro. Queria dar as boas-vindas a todos, registrar que este é um ato judiciário, é uma inovação que foi feita recentemente no ordenamento legal pátrio, no sentido de dar concreção à democracia participativa também na área do Poder Judiciário. A democracia participativa é um avanço considerável, substantivo, com relação à democracia meramente representativa. É um momento que se dá em diversas oportunidades, conforme a Constituição consigna, especialmente no artigo 14, quando se permite ao conjunto dos cidadãos opinarem sobre assuntos públicos de relevância, tal como ocorre no referendo, no plebiscito, na iniciativa popular ou na participação em conselhos na área da saúde, da educação, do meio ambiente, e agora também, como eu disse, num ato processual importante, sobretudo nas ações objetivas ou nas ações de constitucionalidade, quando estão em jogo temas relevantes para a sociedade. Então, o tribunal se abre, a Suprema Corte se abre para a sociedade, para ouvi-la. Tudo aquilo que as senhoras e os senhores disserem está registrado não só em vídeo, mas também será registrado nas atas desta sessão, e tudo que se contém nestes instrumentos, nestas mídias, serão colocados à disposição de todos os ministros que utilizarão o conteúdo, o material assim coletado, para fazerem o seu juízo antes de decidirem, assim como este relator. Porquanto, por hora, por este momento, até agora, nós só proferimos uma medida liminar parcial relativamente ao pedido contido nessas ações diretas de constitucionalidade. Num primeiro momento, este relator simplesmente reproduziu aquilo que consta da Constituição Federal, que qualquer alienação do controle acionário destas entidades públicas depende sempre de uma prévia manifestação do Congresso Nacional, que congrega os representantes do povo, ou seja, por meio de uma lei formal. Então, basicamente, este tem o tema que está sob consideração das senhoras e dos senhores. Quero, mais uma vez, reiterar as boas-vindas que eu dou em nome da Suprema Corte de nosso país, frisar que esse é um ato processual, portanto, não é um ato político, todos terão que se manifestar de forma condizente. Nós não permitiremos nenhum apoio a A, B ou C, e também nenhum repúdio a X, Y ou Z. Portanto, temos que nos manifestar sobriamente, cortesmente e democraticamente. Gostaria também de manifestar meu especial apreço, meu especial agradecimento ao doutor subprocurador Antônio Augusto Brandão Arras, que representa o Ministério Público Federal, e a presença de Sua Excelência mostra exatamente que se trata de um ato judiciário, assim como a presença de nosso secretário, o doutor Marcelo. Portanto, declaro encerrada
aberta esta sessão formal e passo a palavra ao nosso representante cerimonial do Supremo Tribunal Federal. Para falar em nome da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, FENAI, ouviremos a exposição dos senhores Jair Pedro Ferreira, Gilberto Bercovici, Martônio Barreto, Pedro Cerrado e Cláudio Pereira de Souza Neto. Dividindo o tempo de exposição, falarão também o senhor Luiz Alberto dos Santos, a senhora Juvândia Moreira, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro Contraf. Os senhores dispõem do tempo de 20 minutos para a exposição. Pois não. Então, doutor Jair Pedro Ferreira, que é o presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, fala em primeiro lugar, em seguida o professor Gilberto Bercovici, que é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na sequência, o professor Martônio Barreto, que é professor titular da Universidade de Fortaleza e procurador do município de Fortaleza. Portanto, Vossa Senhoria está com a palavra. Bom dia, senhor ministro. Já agradecendo aí essa oportunidade, é um espaço muito importante das nossas manifestações. A gente, na FENAI, como uma das entidades propositoras, também agora ficamos num grupo aqui e algumas pessoas já declinaram do tempo para nos organizarmos um pouco. O doutor Cláudio Souza Neto abriu mão do seu tempo aqui para que a gente dividisse, e também o doutor Luiz Alberto dos Santos também cedeu aqui para a gente administrar. Então, vou aqui ser bem sucinto, dizer da importância desse tema, dizer da importância das empresas públicas, em especial dos bancos, e para nós, na sociedade, é muito difícil, tão desigual como ela é, talvez uma das grandes mazelas do Brasil seja a desigualdade, não contar com as empresas públicas, em especial os bancos, porque os bancos, a exemplo do BNDES, a exemplo do Banco do Brasil e tantas outras empresas estatais importantes, são os grandes responsáveis e impulsionadores do desenvolvimento, criação de emprego, criação de renda. Só na Caixa Econômica, por exemplo, ela é responsável por 70% de todos os financiamentos habitacionais que existem no país. Ela distribui e administra diversos programas sociais. Então, se o direito à moradia é um direito universal, é isso que a gente está defendendo. Então, manter a Caixa como empresa pública importante para a sociedade brasileira, onde o Estado tem o controle dela, será um grande ativo que nós vamos deixar para as próximas gerações. Passar esse ativo para a iniciativa privada, a gente já tem exemplos diversos com relação ao sistema financeiro, e isso não vai permitir que a sociedade tenha um espaço e as pessoas que tenha mais necessidade, que carece de uma ajuda e de um acolhimento do Estado, são nas empresas estatais, no nosso caso especial, a Caixa, né, a importância que se vai ter, que nós vamos poder dar cidadania para milhões e milhões de pessoas. Então, a manutenção dessas empresas é fundamental para a economia brasileira. Então, já queria deixar aqui o nosso agradecimento a todos os empregados da Caixa, à Federação e aos nossos advogados que contribuíram bastante para abrir esse espaço. Ministro, eu acho que essa audiência ajuda bastante a sociedade a compreender um pouco o papel que essas empresas têm contribuído muito ao longo da sua história. Obrigado. Agradeço ao senhor. Professor Gilberto Bercovici. Bom dia a todos. Queria saudar a todos na pessoa do ministro Lewandowski e tentar ser o mais breve possível. Em um Estado de Direito, a atuação estatal se pauta pela legalidade em todas as suas dimensões, estatuída de acordo com a hierarquia normativa estabelecida pela Constituição. A alienação de bens e ativos de entes da administração pública tem por regra, advinda do próprio texto constitucional, a exigência de licitação. A licitação é uma imposição expressa, conforme determina os artigos 37 e 21, 173, parágrafo 1º, 3 da Constituição. A legalidade, isonomia e impessoalidade são princípios estruturantes de qualquer licitação pública. A impessoalidade determina, entre outros deveres, de que a administração pública esteja proibida expressamente de discriminar quem quer que seja sem fundamento legal.
A legislação explícita ao vedar qualquer tipo de preferência ou distinção sem fundamento no ordenamento jurídico que vise frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório. Fundamento da licitação é da competição sem privilégios entre concorrentes. No sistema constitucional brasileiro, a licitação é a regra, a dispensa de licitação é a exceção. O artigo 2918 da Lei 13.303, de 2016, prevê a dispensa de licitação apenas em determinados casos específicos, de compra e venda de ações, títulos de crédito, de dívida ou de bens que as sociedades de economia mista produzam ou comercializem. Alienação eventual de ações ou comercialização de produtos ou bens que a empresa produz não pode ser confundida com a alienação de todo e qualquer ativo. Infelizmente, é isso que faz o famigerado Decreto 9.188, de novembro de 2017, que institui o regime especial de desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista, editado com a justificativa de regulamentar, entre outros, o artigo 2918 da Lei 13.303. Esse decreto vai além do que dispõe a lei e pretende possibilitar a alienação sem qualquer licitação de todos os ativos pertencentes às empresas estatais. E as empresas estatais, sejam elas sociedades de economia mista ou empresas públicas, são entidades integrantes da administração pública, são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sua criação autorizada por lei, são um instrumento de ação do Estado. Apesar da personalidade de direito privado, qualquer empresa estatal está submetida a regras especiais decorrentes da sua natureza de integrante da administração pública. E essas regras decorrem da sua criação autorizada por lei, cujo texto excepciona a legislação societária, comercial e civil aplicável às empresas privadas. Na criação de uma empresa estatal, autorizada pela via legislativa, o Estado sempre age como poder público, como ente soberano, não como acionista. Toda empresa estatal é criada deliberadamente como instrumento de ação do Estado. Não por acaso, sob a nossa Constituição, toda empresa estatal está submetida às regras gerais da administração pública. Da mesma forma que a empresa estatal deve ter sua criação autorizada por lei, no artigo 37 e 19 da Constituição, ela só pode ser extinta por lei ou na forma da lei. Essa necessidade de autorização legislativa para a extinção das empresas estatais em geral, inclusive as sociedades de economia mista, sempre foi defendida pela doutrina administrativista brasileira, estando hoje consagrada no artigo 61, parágrafo 1º, 2, letra E, da Constituição, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 32, de 2001. Não pode, portanto, exigir um processo de desestatização ou privatização sem lei específica que determine qual empresa estatal será privatizada e sem licitação prévia, o que, aliás, também a própria lei determina, a própria Lei 9491, de 97, que substitui a Lei 8.031, cuja constitucionalidade, inclusive, não foi decidida até hoje por essa Corte. Sob a Constituição de 88, as empresas estatais estão subordinadas às finalidades do Estado. O interesse público é o fundamento, é o limite e o critério da iniciativa econômica pública. Os objetivos das empresas estatais estão fixados por leis. Elas não podem se furtar a esses objetivos sob pena de desvio de finalidade. É para isso que foram criadas e são mantidas pelo poder público. A legitimidade da ação do Estado como empresário é a produção de bens e serviços que não podem ser obtidos de forma eficiente e justa no regime de exploração econômico privado. A esfera de atuação das empresas estatais é a dos objetivos da política econômica, é da estruturação de finalidades maiores, estratégicas, cuja instituição e funcionamento ultrapassam a racionalidade de um único ator individual. A empresa estatal não tem finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente empresariais. Ela tem, essencialmente, objetivos macroeconômicos a atingir como instrumento de atuação do Estado. Esses dispositivos constitucionais são formas de vinculação e conformação jurídica constitucionalmente definidas, que vão muito além do disposto no artigo 173, parágrafo 1º, 2, que iguala o regime jurídico das empresas estatais que prestam atividade econômica ao mesmo das empresas privadas, seus aspectos civil, comercial, trabalhista e tributário. Natureza jurídica de direito privado, isso tem que ficar claro, é um expediente técnico, não derroga o direito administrativo, não derroga o interesse público, sob pena de se inviabilizar a empresa estatal como instrumento estratégico de atuação do Estado.
fica patente, então, que as empresas estatais estão constitucional e legalmente vinculadas aos fins definidos nas suas leis definidoras, não havendo possibilidade jurídica de utilizar o seu patrimônio, seja por vontade da sua administração ou do governante de plantão, para atender a outras finalidades, comprometendo, inclusive, a sua continuidade e atuação como ente da administração pública. Nós podemos ilustrar a situação que vivemos hoje no Brasil com um exemplo dado pelo jurista italiano Ugo Mattei. Autorizar que um governo venda livremente os bens de todos para fazer frente às suas necessidades contingentes e conjunturais é tão irresponsável quanto consentir no plano familiar que um zelador venda os bens de maior valor da casa, como a prataria, o carro, os eletrodomésticos, para suprir as suas necessidades particulares, como viajar de férias ou pagar uma dívida particular. O governo é administrador fiduciário, ele atua sob mandato. Ele não pode dispor dos bens públicos ao seu bel prazer. O governo não é proprietário das empresas estatais, ele é apenas o seu gestor. O governo tem que ser o servidor do povo e não o contrário. Nesse sentido, a decisão liminar do ministro Lewandowski, determinando que qualquer alienação de ações que implique perda do controle público sobre as empresas estatais só pode ser efetuada mediante prévia autorização de lei e por meio de licitação pública, restaura a legalidade violada inúmeras vezes por um processo de desmonte e entrega de ativos públicos que não tem qualquer fundamento constitucional. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Bercovici e observo que aqueles oradores que trouxerem um texto escrito e quiserem juntá-lo aos autos, que façam um requerimento nesse sentido para apreciação do relator. Então, agora falará o professor Martônio Barreto. Bom dia, senhor ministro relator, Ricardo Henrique Lewandowski. Bom dia, senhor subprocurador da República, senhor secretário. Bom dia a todos que aqui estão. Apenas continuando as palavras ou a ideia central do que o professor Gilberto Bercovici disse, eu ressaltaria a importância e diria o aspecto inexorável do princípio da legalidade, ou melhor, do princípio de estabelecimento de lei no seu sentido, no seu real sentido material e formal, para o desfazimento de ativos acionários ou de qualquer outra prerrogativa inerente às empresas estatais. Isso decorre, senhor ministro, num primeiro momento, é importante salientar, de uma conquista daquilo que se chama do Estado de Direito da Modernidade, ou seja, um Estado de Direito da Modernidade que nós entendemos a partir com a ruptura do absolutismo, a partir da Revolução Francesa aos nossos dias. Ou seja, toda a teoria do Estado, toda a teoria constitucional até então, estabeleceu a supremacia do Poder Legislativo, não somente relativamente à guarda de direitos, formulação de garantias fundamentais, mas principalmente, e de forma inexorável, a supremacia do Poder Legislativo decorrente da razão de que é detentor direto da soberania popular. Portanto, em qualquer questão interpretativa relativa a eventuais possibilidades de relativização de atuação dos poderes, uma interpretação constitucional deverá necessariamente procurar privilegiar aquela que mais favorece o Poder Legislativo. Nesse sentido, como uma Constituição advinda de uma perspectiva da teoria da democracia, como é a Constituição de 88, é que a adoção de uma Constituição rígida, como ela foi feita, impõe o regime da legalidade, pois implica na adoção de um sistema de hierarquia. Na verdade, senhor presidente e prezados que aqui estão, é interessante observar a radicalidade do princípio da legalidade quando se observa, por exemplo, a decisão do Tribunal Federal Constitucional alemão, que chegou, inclusive, a criar uma teoria, a teoria da essencialidade, que entendia que todas as matérias significativas para a liberdade, existências dos indivíduos e, evidentemente, se tratar, quando de uma Constituição cujo dirigismo constitucional é o seu norte, como é a lei fundamental alemã, haverá de ter, essencialmente, uma lei autorizadora dessas mudanças. Portanto, há um precedente no constitucionalismo democrático moderno e há um precedente, sobretudo, deste constitucionalismo democrático.
Essas considerações sobre a dimensão da legalidade, da supremacia e da reserva da lei são úteis para que se possa traçar contornos devidamente estabelecidos ante essa perspectiva. Portanto, é nesse sentido, senhor relator, que a alienação de bens e ativos de ente da administração pública terá por regra necessariamente derivados, seja da teoria que informa a nossa Constituição e o nosso constitucionalismo, seja dos precedentes, ou seja, a exigência de uma legalidade. Isso acontece, senhor relator, sobretudo no caso do malfadado decreto número 9188 de 2007, está-se diante de uma violação a este princípio constitucional, com a pretensão de o decreto ir muito além do que autoriza uma lei que supostamente o regulamenta. O Poder Executivo ultrapassou visivelmente os seus limites e, mais do que isso, ao abrir um espaço normativo para uma possibilidade de atuação sem previsão legislativa. Na verdade, senhor presidente, encaminho-me para a conclusão, na verdade, o que se pode imaginar, se aceita a possibilidade de uma ausência legislativa para o desfazimento de ativos, está, na verdade, abrindo-se a porta para que também, caso haja um insucesso no desfazimento do controle acionário ou do patrimônio de uma empresa nacional ou da intervenção do Estado no poder econômico, caso haja um insucesso diante dessa autorização, também, sem autorização legislativa, o resultado deste insucesso possa vir a ser incorporado, assumido pelo Estado, sem a mesma autorização legislativa, o que significaria um enorme prejuízo para o poder público e para o Estado. Portanto, na verdade, o que se pretende, ao escapar da imposição constitucional e autorizada pela história constitucional de uma autorização legislativa, na verdade, o que se quer é que, se também, na eventualidade do insucesso, sem autorização legislativa, o Estado assuma um prejuízo que não deu causa. Portanto, trata-se necessariamente de um ato violador da Constituição e violador de toda a necessidade imperativa legislativa constitucional. Muito obrigado. Agradeço ao professor Martônio. Passamos a palavra, neste momento, ao doutor Luiz Alberto dos Santos. Inverteram? Tá. A doutora Juvândia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Contraf-CUT, dirigente executiva da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Como é que eu faço isso? Avança e retrocede. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski e a todos e todas presentes nessa audiência. Gostaria de começar falando de uma questão que costumam dizer, né, os defensores da privatização, que as empresas estatais não são eficientes, que as empresas estatais não têm uma gestão eficiente, né? E os números mostram o contrário. A gente vê, por exemplo, os resultados líquidos das estatais só no primeiro semestre de 2018 são 37,3 bilhões de reais de lucro líquido. Um crescimento, inclusive, em relação ao mesmo período do ano anterior. E os dividendos que essas empresas repassaram, vão repassar para a União, em torno de 5,7 bilhões. Então, quando a gente olha, por exemplo, o período... Quando nós olhamos aqui um período maior, comparamos de 2002 a 2016, as empresas estatais repassaram em dividendo para a União 285 bilhões de reais. E, como eu sou do sistema financeiro, né, a nossa confederação é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e falando aqui dos bancos públicos, queria mostrar o prejuízo que é para a sociedade brasileira a privatização desses bancos. O Banco do Brasil, que é uma das empresas centenárias, das mais longevas desse país, mais de 200 anos,
a Caixa Econômica Federal, com 157 anos de existência, com empresas sólidas e que tem um papel, uma função social fundamental para o povo brasileiro, para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente está falando aqui de... Deixa eu ver, voltar aqui um pouquinho. Falando aqui das agências bancárias, onde elas estão, né, a gente vai ver que grande parte desse país, se houvesse privatização, grande parte desse país estaria desassistido do atendimento bancário. Né? Nós temos, por exemplo, a região nordeste do país, o crédito, as operações de crédito dessa região, 87% vem dos bancos públicos. A região centro-oeste do país, 91,8% das operações de crédito da região centro-oeste vem dos bancos públicos. A região sudeste do país, 36% apenas. Na região norte do país, 94,5% das operações de crédito vem dos bancos públicos. E, na região sul do país, 84% das operações de crédito vem dos bancos públicos. Isso significa, senhores e senhoras, que, se nós não tivéssemos bancos públicos, exceto a região sudeste, que é onde os bancos privados atuam, porque é uma região mais rica, né, e o foco deles é o lucro, as demais regiões do país teriam escassez de crédito. E nós teríamos problemas tanto no financiamento imobiliário, no crédito agrícola, no financiamento para o desenvolvimento econômico. Né? E a gente vai ver o papel dos bancos públicos para o desenvolvimento regional. Né? Por exemplo, o BNDES. Olhando aqui, as operações de crédito agrícola. E a gente sabe que 70% do alimento que chega na mesa do trabalhador brasileiro, ele vem da agricultura familiar. E quem é que financia? Quem é que dá o financiamento para a agricultura familiar? 70% dessas operações estão nos bancos públicos. É Banco do Brasil, Banco do Nordeste, com taxas mais baixas, que chegam em torno de taxas anuais de 5%. Se fosse no mercado financeiro privado, se fossem nos bancos privados, isso iria para juros de 70%. Significa que os alimentos chegariam mais caros na mesa do povo brasileiro. Porque, se você não tem financiamento para comprar os grãos, para subsidiar a safra, né, a plantação, obviamente, né, se o financiamento for mais caro, o alimento também vai ficar mais caro. Então, a gente vê que no crédito agrícola, no crédito rural, a região nordeste do país, 89% dessa região, o crédito rural vem dos bancos públicos. Na região centro-oeste do país, 82%. Na região norte do país, 100% do crédito rural vem dos bancos públicos. Na região sudeste do país, mesmo na região sudeste do país, 68% do crédito rural vem dos bancos públicos. Na região sul do país, 70% do crédito rural, crédito agrícola, vem dos bancos públicos. E no Brasil, 75%. Significa exatamente isso. Nós teríamos um prejuízo muito grande, tanto no financiamento imobiliário, como já falou aqui meu colega Jair, como também no financiamento rural, no desenvolvimento regional. Quando a gente olha aqui o papel do BNDES, no último período, para o desenvolvimento da região norte e nordeste do país, foi central e fundamental, isso no combate à miséria e à pobreza. Então, reitero aqui as palavras de todos, que as privatizações das empresas públicas, dos bancos públicos, gerariam prejuízo enorme para a população brasileira, e por isso que ela que tem que tomar essa decisão. Muito obrigada a todos. Agradeço à senhora pela intervenção. Neste momento, para a exposição, a senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e a representante eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa, senhora Maria Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Bom dia, agradeço por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma relação entre o sistema da dívida no Brasil e as privatizações, partindo de um breve histórico até o momento atual. Desde Collor e Fernando Henrique Cardoso, nós temos tido privatizações no Brasil de empresas estratégicas, lucrativas, por valores irrisórios, questionáveis. O caso emblemático é a Vale do Rio Doce. Foi privatizada por 3,3
bilhões de reais. Isso, não, com todas as minas, a custo zero. Esse valor nem chegou a ser pago. Foram entregues empréstimos do BNDES e foram entregues papéis podres. Que papéis podres eram esses? Eram títulos da dívida externa brasileira, emitidos em Luxemburgo, paraíso fiscal, em 1994, resultantes da conversão de uma dívida externa suspeita de prescrição, senhor ministro. Isso nunca foi investigado. É gravíssimo, por isso que eles eram chamados de títulos podres. Eles não correspondiam, eles não preenchiam as regras de comercialização de títulos. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores regular no mundo. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou como moeda de pagamento das nossas empresas privatizadas a partir de 96. Outra parte desses títulos foi transformada em dívida interna, lá no início do Plano Real, quando pagávamos quase 50% ao ano de juros. Então, é um absurdo essa questão. Começou também lá no tempo de Fernando Henrique os leilões dos poços de petróleo, que foram continuados por Lula, continuados por Dilma e continuados por Temer. No período de Collor, foi a Usiminas, Cosipa, Petroquímicas. Fernando Henrique foi o maior plano de privatizações do planeta. Não há registro de plano de privatizações como esse, e me assusta ter ouvido aqui, ministro, que não há registro dos danos disso às finanças públicas. Isso está nos jornais. Ontem, no Estadão, foi pago uma indenização ao Daniel Dantas de 2,8 bilhões. Só uma indenização, 2,8 bi. A empresa foi privatizada por 3,3 bi. Então, é um escândalo. No programa de privatização de Temer, há uma legislação assustadora, a Lei 13.334, que inclui concessão de direitos reais. O que é isso? Nós estamos assistindo a uma privatização da gigante Eletrobras, das distribuidoras, que algumas delas já foram, inclusive, leiloadas, de ativos da Petrobras, de dezenas de empresas públicas rodovias, prosseguem os leilões de petróleo. Agora, estamos diante de uma infâmia, senhor ministro. Enquanto estamos privatizando essas joias, estão sendo criadas novas estatais, neste momento. Sabe para quê? Para operar esquema financeiro fraudulento, escondido da chamada securitização de créditos. Já foi criada a CPSEC S.A. em São Paulo, a PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, a MGI S.A. em Minas Gerais. Essas empresas emitem papéis financeiros. Esses papéis financeiros possibilitam a geração de dívida pública disfarçada, que está sendo paga por fora, com desvio de arrecadação tributária. É um escândalo que está acontecendo nesse país. Essas empresas, PBH Ativos, CPSEC, MGI, são sociedades de propósito específico. São empresas estatais de economia mista. O projeto de lei que regeria esse tipo de cessão de fluxo de arrecadação tributária, ministro, sequer foi aprovado ainda no Congresso. Mas essas operações já estão acontecendo nesses estados e municípios. Esse projeto é totalmente cifrado. Os senhores que estão acostumados com a legislação, vejam um artigo. A União, Estado, Distrito Federal, município poderá ceder onerosamente. O que é onerosamente? É uma garantia real do Estado, várias vezes maior do que a operação. Ceder onerosamente o quê? Direitos oriundos de créditos, tributários e não tributários. Sabe que direitos oriundos são esses? O fluxo da arrecadação. Eu queria ver se esse projeto tivesse escrito: a União, Estado e Distrito Federal poderão ceder com garantia real pública o fluxo da arrecadação tributária. Se tivesse escrito dessa forma, isso jamais passaria, mas já passou no Senado.
nós entregamos a cada parlamentar da Comissão de Finanças e Tributação uma interpelação extrajudicial, esclarecendo para eles o que está por trás desse texto cifrado, para que ninguém possa dizer depois que não sabia o que está por trás. Da mesma forma que os ministros aqui do Supremo não vão poder dizer que não sabiam o que está por trás dessas privatizações, depois de tantos depoimentos aqui do pessoal de Furnas, da Eletrobras, de tantos que me antecederam aqui hoje, com depoimentos importantes, falando dos danos patrimoniais, financeiros e morais à nação brasileira que está representando todas essas privatizações. A propaganda por trás desse negócio fraudulento é que isso iria ajudar a acelerar a dívida ativa, a arrecadação da dívida ativa podre. Mentira! A dívida ativa podre só entra nesse negócio para calcular as taxas de administração milionárias. O que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação do crédito líquido e certo, sendo gerada uma dívida pública por fora, que não é contabilizada como dívida, mas como venda de ativo. Vários órgãos de controle já se manifestaram contra, mas não adianta, o esquema continua e tudo mais. Qual tem sido a justificativa para as privatizações atuais, senhor ministro? A crise. Que crise? Veja esse comparativo. O conjunto de privatizações de Temer, incluindo Casa da Moeda, que foi temporariamente retirada, mas está lá nessa conta de 44 bi, Eletrobras, etc., a privatização do pacote de Temer somam 44 bilhões de reais. Olha essa notícia da Globo. Em apenas um ano, de 2014 para 2015, o prejuízo com swap cambial, questionável, tem representação da segunda Câmara do TCU sobre a modalidade de swap realizada no Brasil e ninguém olha para isso. Continuam fazendo. 120 bi de prejuízo em um ano, com garantia de variação cambial para bancos especuladores. O que adianta privatizar todo o patrimônio público por 44 bi e em um ano dá 120 bi de prejuízo com swap cambial? Sabe como foram pagos esses 120 bi? Isso foi transformado em dívida pública, ministro. Outro ponto. A relação da política monetária, que gerou essa crise. Tem uma operação no Brasil que remunera a sobra de caixa dos bancos, disfarçadamente de operação compromissada. São 1 trilhão e 200 bilhões esterilizados no Banco Central, atualmente, gerando escassez de moeda na economia, impedindo a nossa indústria de funcionar, o nosso comércio, impedindo investimentos nas estatais. Esse dinheiro gerou um custo de quase R$500 bilhão nos últimos 4 anos. Nós acessamos os balanços do Banco Central. Foram exatamente 449 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos, com a desculpa de controlar a inflação. E eu digo desculpa comprovadamente pelos dados de 2017, porque em 2017 a inflação caiu, o IGPDI deu negativo, o IGPM deu negativo, e essas operações bateram recorde, atingiram em outubro a sua máxima até hoje. O custo da política monetária, ministro, em 2015, juros de 14,25% a taxa básica, quando o mundo inteiro praticava juro próximo de zero ou negativo. Prejuízo de swap, que eu já falei, emissão excessiva de títulos para formar colchão de liquidez, remuneração da sobra de caixa dos bancos, um escândalo que existe no Brasil, remuneração de juros, como se fosse amortização, ferindo a regra de ouro constitucional do artigo 67, inciso 3, gerando dívida para pagar juros, que é despesa corrente. Tudo isso fez a dívida interna crescer 732 bilhões em 11 meses de 2015. Foi isso que jogou o Brasil na crise. E aí, depois, a dívida cresceu nesse período, 732 bi, não é? Mas os investimentos foram só 9. Isso jogou o Brasil na crise, não é? E aí, depois da crise, eu vou procurar concluir. Depois da crise, aí vem as medidas para justificar a crise. Tá? Eu vou ter que saltar essa parte da gênese das privatizações, mas o material fica aí. A gênese da crise.
com essas taxas de juros mais altas do mundo, com essa restrição da base monetária nas operações compromissadas, amarrando o Brasil, gerando escassez de moeda e uma despesa de 500 bi em 4 anos para remunerar. O swap cambial indecente praticado no Brasil, os prejuízos do Banco Central que viram dívida e a explosão da dívida, pronto, está criada a crise. E aí, diante da crise, emenda constitucional 95, para amarrar somente as despesas primárias, que correspondem aos gastos de manutenção de todos os poderes do Estado e de todos os serviços públicos prestados à população. Ficou fora do teto o gasto financeiro com a chamada dívida pública. Ficou fora do teto o gasto com recursos para aumento de capital dessas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema financeiro da securitização. E as privatizações estão justificadas por essa crise produzida pela política monetária do Banco Central. Nós temos no Brasil um sistema da dívida que exige com ajuste fiscal, privatizações, contra-reformas e etc. A dívida é o maior problema do Brasil, senhor ministro. E está aqui neste Supremo uma DPF, a DPF 59 de 2004, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, pedindo que o Supremo exija que o Congresso cumpra a Constituição Federal e convoque a CPI mista para realizar a auditoria, que está prevista na Constituição e nunca foi realizada de forma integral nesse país. Quem ganha com todo esse esquema? O sistema financeiro no Brasil. Eu queria encerrar com esse quadro, ministro. O que nos move, nós somos uma associação sem fins lucrativos, somos voluntários, trabalhamos de graça para o nosso país, fazendo essas investigações, denunciando tudo isso. O que nos move é o fato do Brasil ser a 9ª economia mundial, um dos países mais ricos deste planeta, e ter a pior distribuição de renda do mundo. Vergonhosamente, somos o país mais injusto do planeta. Somos o 79º país no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Somos o penúltimo no ranking da educação. Essa situação não pode continuar, ministro. Nós não podemos aceitar a rifa do patrimônio público, que vai piorar ainda mais essa situação existente no nosso país. Esperamos que o Supremo coloque um fim nessa entrega do nosso patrimônio público de forma irresponsável, com valor irrisório, ainda por cima com financiamentos do BNDES e aceitando papéis podres. Muito grata. Agradeço, doutora Maria Lúcia. Peço, por gentileza, que não se manifestem. Obrigado, senhora. Chamaremos o próximo. Convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra a representante eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa, senhora Maria Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Oi, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a iniciativa do senhor ministro e dizer que esse debate sobre as privatizações ele é fundamental e contemporâneo. Quero parabenizar também minha antecessora aqui, Maria Lúcia, que foi brilhante na sua exposição com relação aos motivos que levam a se discutir hoje o desmantelamento de todo o patrimônio público nacional. Penso que, antes de discutirmos aqui o processo de privatização, é fundamental discutir os conceitos que permeiam o debate com relação não só à privatização, mas àquilo que é público. Após a dominação do neoliberalismo no mundo, virou-se uma dicotomia, o que é público e o que é privado. Vende-se aquilo que é público como algo oneroso, algo ruim para a sociedade, burocrático, opressor, que cobra impostos, que devolve péssimos serviços à população. Essa é a imagem que se faz daquilo que é público. E, com relação àquilo que é privado, se vende a imagem de que no privado se tem liberdade individual, liberdade de criação, imaginação, dinamismo e moderno. O privado ele é moderno, ele é eficaz. Esses são os conceitos colocados.
E, por conta desses conceitos, a questão da privatização ganha um cenário favorável. Até porque, no último período, o que mais se falou no Brasil foi de que tem que privatizar ou tem que se adotar um modelo de governança tal que consiga evitar a corrupção no sistema público. Como se a corrupção fosse inerente ao setor público, quando, na realidade, você tem empresas públicas que têm corrupção, você tem empresas privadas que têm corrupção, e os casos são diversos. Nós temos empresas públicas que são eficientes e temos empresas privadas que são ineficientes. Mas o interesse desta dicotomia é, de fato, desvalorizar tudo aquilo que se refere ao que é público, o que é para todos. Uma das diferenças fundamentais é que está colocada por o cerne desta questão, que, inclusive, embala todos os debates eleitorais dos últimos anos, é que modelo de Estado nós queremos. Qual é o modelo de Estado que se quer para o Brasil? Qual é o modelo de mundo, inclusive, que nós queremos para as pessoas? Que modelo é esse? Porque a de grande diferença é que o público, a função do público, do Estado público, do Estado, das suas instituições, das empresas públicas, é olhar o cidadão, a cidadã, é ter um olhar sobre a necessidade dos cidadãos. E o interesse do privado é o interesse voltado para aqueles que possam ser consumidores, aqueles que possam pagar. Portanto, não é fato, o que, inclusive, já foi dito anteriormente aqui, de que o papel, as empresas privadas, têm o mesmo potencial de atendimento que as empresas públicas. Isso não é verdade, até porque elas só vão onde está o consumidor, o pagador. E, nesse aspecto, as empresas públicas brasileiras, nos últimos anos, tiveram papéis fundamentais. Falou aqui da Eletrobras, o programa Luz para Todos, que levou luz para os sertões do país, não é? Se fosse uma empresa privada, não faria, porque o interesse não é esse. Os bancos públicos, como também já foi dito aqui, que levaram e que hoje ainda são os principais financiadores da agricultura e da habitação popular, nós podíamos dizer o seguinte: os bancos privados podem cumprir esse mesmo papel? Podem. Lógico que podem, deveriam, inclusive, porque são concessão pública, mas eles não fazem, porque o único interesse deles é aumentar o seu lucro, portanto, o seu resultado. E aqueles programas que não têm um resultado financeiro não têm interesse. Falou-se aqui também um exemplo de que as empresas privadas, não está provado que as empresas privadas conseguem majorar o seu resultado, ou as multinacionais. Isso também não é verdade. Se pegar o caso dos bancos, o Banco Santander é um banco estrangeiro aqui no Brasil, que, inclusive, não só majorou seu resultado, o Brasil é o país com o maior nível de lucro do Santander no mundo, e todas as divisas, inclusive, do Santander, são mandadas para a matriz, não ficam aqui para investimento. Em 2016, números de 2016 mostram que as estatais tinham um patrimônio, as estatais federais tinham um patrimônio acumulado de 500 bilhões. E investiram na economia, em 2016, 56 bilhões, gerando 500 mil empregos diretos. E esse patrimônio constituiu, em 2016, 8% do PIB nacional. Esses 56 bilhões investidos na economia, que as empresas públicas o fizeram, não foram feitos por nenhuma outra empresa privada. Não são as empresas privadas que investem no país. As grandes fomentadoras do desenvolvimento e dos investimentos são as empresas públicas. Portanto, inclusive este Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas que coordeno, ele nasceu é um fórum, nasceu da necessidade justamente de fazer frente ao projeto de lei 555, que virou lei 13.303, porque, inclusive, no texto original do projeto, ele previa e facilitava de forma escancarada a privatização de todas as empresas públicas no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou federais.
E hoje nós estamos aqui, graças à liminar concedida pelo ministro, por conta de uma DI, que duas entidades entraram, a FENAI e a CONTRAF, porque justamente a lei foi promulgada sem algumas cláusulas que eram escancaradamente privatistas, até por conta do movimento que diversas entidades fizeram junto aos parlamentares para demovê-los de manter, mas a lei ela manteve uma série de contradições. Coloco aqui, por exemplo, a Caixa Federal, onde sou conselheira eleita pelos trabalhadores, que, embora continue sendo uma empresa pública, 100% pública, a lei determinou que ela tenha assembleia de acionista, o que é ridículo, porque é a assembleia de um só, do representante do governo, e que ela tenha conselheiro independente, questão exigida para as empresas de capital aberto e não para as empresas de capital fechado. Portanto, a lei trouxe uma série de contradições com relação a essas empresas. O debate da privatização, e esse comitê, inclusive, em 2016, à luz da necessidade de discutir aquilo que é público, porque o que está em jogo é todo o patrimônio público nacional, não são só as empresas públicas. O processo de desvalorização daquilo que é público tem a ver com o processo de desvalorização do papel do Estado, haja vista que nós temos no mundo 200 empresas multinacionais controlam no mundo metade do mercado mundial. Portanto, as empresas multinacionais hoje têm mais poder do que vários estados nacionais. E os estados vêm ficando na dependência da política dessas empresas privadas. Os estados estão reféns dessas políticas, além, obviamente, reféns da política do sistema financeiro que leva o dinheiro para onde bem entende, tá certo? E com os altos juros não há investimento possível. Obrigada. Uma questão também importante que já foi dito aqui é que, enquanto no Brasil se fala muito em privatização, embora, né, a gente tenhamos que destacar o fato de que 3 pesquisas feitas no último período, pesquisa Datafolha em dezembro do ano passado, pesquisa Vox Populi de maio agora, e o Instituto Ipsos também fez uma pesquisa. As 3 pesquisas mostram a mesma coisa, que em torno de 70% da população brasileira é contra a privatização, porque sabe que a privatização piora a qualidade dos serviços que são oferecidos. Haja vista aí o aumento do gás, o aumento da energia elétrica e uma série de outros fatos. Aumento do crédito bancário, inclusive, os bancos públicos hoje, neste momento, com este governo, aumentaram seus juros e se assemelharam aos bancos privados, diminuíram seu crédito, tiveram um papel fundamental nos últimos anos com relação ao crédito à população, à bancarização, e hoje estão perdendo esse papel, haja vista a dominação do processo de cunho de dominância do privado e dos compromissos firmados pelos governantes, inclusive com as empresas privadas. Mas é importante destacar aqui, e com isso eu começo encerrar, que em outros países do mundo vem se fazendo o contrário, vem se estatizando, por exemplo, os recursos da água, porque são finitos e há um cuidado. O colega aqui de Furnas falou bem, nos Estados Unidos o controle das hidrelétricas é feita pelo Estado. Em alguns países, a União Europeia, das 2.000 empresas listadas na União Europeia, das maiores, 400 ou são públicas ou têm participação do Estado. E o investimento que se faz na economia é grande. Se nós pegarmos alguns países mesmo da Europa, a França, 70% do sistema hidrelétrico na França é público. E nós podemos aqui, por exemplo, citar a China, que hoje é a maior potência mundial e que boa parte do controle do Estado é público. Portanto, uma série de exemplos provam que o debate sobre a privatização tem que ser feito não só com mais cuidado, mas com muito mais seriedade, porque ele não pode ser oportunista e levar ao que nós estamos vendo hoje, ao desmantelamento do patrimônio público nacional. Por último, dizer que nós não estamos falando simplesmente de empresas públicas aqui, nós estamos falando empresas do governo, nós estamos falando de empresas que são do Estado brasileiro. Haja vista que 4 empresas são centenárias no Brasil, estão ameaçadas: Correios,
Casa da Moeda, com mais de 300 anos, Banco do Brasil, mais de 200 anos, Caixa Federal, 157 anos. Portanto, são empresas que passaram por diversos governos e se mantiveram. Não são empresas de um determinado governo, são empresas do Estado brasileiro e que, por essa razão, não só elas, mas as outras também, têm que ser cuidadas com muito carinho para que o patrimônio brasileiro se mantenha e cumpra o seu papel de desenvolver a nação, um Estado que tenha o olhar sobre os cidadãos e as cidadãs, não um Estado que tenha o olhar sobre os consumidores. Então, eu quero aqui encerrar, ministro, e também eu quero aproveitar essa campanha que o comitê nós lançamos em 2016, que chama Se é Público, é para Todos, justamente para chamar o papel da sociedade para aquilo que é público. Ela virou um livro que leva... Ela levou um livro, se constitui um livro que leva essa reflexão. Eu queria entregar um exemplar aqui para o senhor. Posso? Peço a alguém que apanhe, por gentileza, o exemplar. Agradeço a Vossa Senhoria. Agradeço a Vossa Senhoria. Excelência. Pois não. Senhor ministro, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de complementar o que foi falado aqui hoje na apresentação feita pela colega que representou a Contraf, que é um tema que eu não ouvi sendo abordado por nenhum dos outros participantes e que, do meu entendimento, precede toda a discussão do mérito da matéria, do ponto de vista do interesse público ou não, da sua adequação ou não aos princípios basilares da finalidade que deve ser buscada pelo Estado, que é o fato de que a Lei 13.303, ela decorre de uma iniciativa parlamentar tratando de matéria que diz respeito especificamente, sobretudo, à governança pública, à forma de organização e funcionamento da administração pública, e, nesse sentido, ela padece de um vício de origem. É uma lei que sequer poderia ter sido objeto da sanção presidencial e isso certamente teria evitado muitos dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, já que ela acabou servindo como suporte à edição, inclusive, de decreto que foi objeto da liminar proferida por Vossa Excelência. Então, essa questão me parece absolutamente central e fundamental na medida em que uma lei que fosse construída a partir da iniciativa do chefe do Poder Executivo teria muito melhores condições de refletir adequadamente o interesse público, principalmente no caso de uma lei que, diferentemente do que foi dito aqui, não foi amplamente debatida no Congresso Nacional e não teve um curso de tramitação adequado à sua complexidade, natureza e profundidade, inclusive por se tratar, como pretendeu, de lei nacional, o que é, inclusive, objeto de um questionamento apresentado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em ação direta que tramita em conjunto. A segunda questão que eu gostaria de abordar muito rapidamente é que o Supremo Tribunal Federal, quando apreciar o mérito dessa matéria, especificamente em relação à questão da necessidade de lei tratando da autorização para a privatização ou alienação de capital acionário, de controle acionário, terá necessariamente que se debruçar sobre os questionamentos que foram apresentados a essa Corte no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 562, que teve, naquela oportunidade, a liminar indeferida, sob o entendimento de que uma liminar sustaria processos de privatização que poderiam ser desconstituídos se, ao final, ela fosse julgada a Lei 8.031 inconstitucional, mas esse julgamento nunca ocorreu. Infelizmente, desde então, tivemos processos de privatização baseados na Lei 94/91, que sucedeu àquela lei, mas a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada prejudicada. Então, me parece que, neste momento, quando o Supremo Tribunal Federal vier a julgar o mérito dessa matéria relativamente à questão da necessidade da autorização legislativa, terá que se debruçar sobre essa questão. Essa questão está pendente há, portanto, mais de 20 anos, desde 1997, quando da edição da Lei 94/91, e não acredito que tenhamos capacidade de extrair da própria Lei 13.303, ainda que ela venha a ser julgada constitucional, respostas suficientes para afastar a inconstitucionalidade ou invalidade dos processos de privatização baseados nessa legislação. Muito obrigado. Agradeço ao senhor.